A gente volta a falar sobre a sabatina com o candidato Tarcísio Gomes de Freitas. Em uma hora ele respondeu às perguntas dos nossos comentaristas e justamente a gente gira os nossos comentaristas para falar um pouco mais sobre essa sabatina. José Maria Trindade, começando por você que acompanhou ele muito em Brasília como ministro e agora ele tenta fazer essa migração aqui para o governo de São Paulo. Zé Maria. Olha, Thiago, eu já cobri campanha eleitoral, como profissional e aprendi que uma campanha ela é necessária porque a pessoa mergulha nos problemas, nas vantagens de cada estado, no caso aí São Paulo, no estado, nos municípios, e aprende ali os problemas. A gente vê que ele não foge do principal ponto, que nem é tão discutido assim, mas é segurança pública. É preciso diagnosticar e atacar, e ele tem ali nas mãos os dados precisos sobre segurança pública. E outro assunto que me chamou muita atenção é que ele atrela, de uma forma muito clara, a posição dele política com a posição do presidente Jair Bolsonaro. Chegou ao ponto de pedir voto para os dois. É um sentimento de segurança, de que tem votos, inclusive, para ajudar o presidente Jair Bolsonaro no estado de São Paulo. A gestão, ele se aproxima muito de um movimento liberal, defendendo privatização e mudanças importantes na gestão, inclusive sobre a gestão de pessoal. Isto é importante e um grande desafio, e não é fácil. Politicamente, fazer gestão de pessoal no governo estadual é complexo demais. As máquinas estão pesadas e demitir e trocar, isso fica muito difícil. Tem um custo político muito grande e a indicação é de que ele quer mesmo fazer essa gestão. Eu fiquei admirado da compreensão geral que ele ganhou do Estado, e aí, de novo, eu atribuo à campanha eleitoral esse conhecimento. Durante a campanha se faz esse mergulho, isso eu vi que ele conhece e domina o Estado de São Paulo como um todo, isso é muito importante. Uma conversa franca, aberta, em que a gente viu que ele não fugiu de nenhum dos pontos. Amanda, achou o candidato Tarcísio bem preparado para responder os nossos questionamentos? O que você destaca da nossa sabatina de hoje? Adriana, eu acho que tem uma grande diferença entre a campanha, as promessas que um candidato faz, não só o Tarcísio, mas qualquer um deles, e a vida real, a prática, o dia seguinte, de quando você assume o poder, obviamente na hipótese de que ele seja eleito. As pesquisas dão uma vantagem considerável para o Tarcísio, algo em torno de 10 pontos percentuais, mas uma vantagem menor em São Paulo para o presidente Bolsonaro em relação a Lula. É muito interessante, ele até trouxe alguns números dos trackings, os números públicos de campanha apresentam uma diferença menor entre os dois candidatos, a confirmar. De qualquer forma, ele que foi carregado pelo presidente Bolsonaro, porque era um forasteiro e era uma pessoa desconhecida, é o primeiro cargo público que ele disputa, como o Zé disse, parece que nesse segundo turno tem uma vantagem talvez mais expressiva, ou mais votos até do que o presidente Bolsonaro, e talvez tente carregar o presidente, por isso pediu votos nos dois. Outra coisa interessante de se observar, uma pergunta que eu fiz, até como ele pretende compor o ministério, o secretariado dele, agora que ele tem apoio de vários partidos. Isso deve se refletir na Assembleia Legislativa, mas terá também que ser refletido na administração, e o presidente Bolsonaro sabe disso. Até quando criou uma base aliada, precisou abrir espaços com pastas ministeriais. Tarcísio vai ter que fazer a mesma coisa. E ele tem uma dica de alguém que pode ser muito útil, que não aparece na sua campanha, mas é como se fosse uma eminência parda, o Gilberto Kassab, presidente do PSD, partido que esteve com o Tarcísio desde o primeiro turno, e é alguém que ele ouve muito, embora não apareça na sua campanha, certamente prestará conselhos fundamentais para uma eventual administração de Tarcísio de Freitas. E aí terminar com os 28 anos de tucanato, qualquer um dos dois candidatos, Haddad ou Tarcísio, encerra essa preeminência de 28 anos da administração tucana em São Paulo. Será interessante também observar como esse bastão passa de mãos. Se for no caso de Tarcísio, não acho que as diferenças serão tão grandes assim, porque parece que o eleitor tucano, o eleitor que sempre votou no PSDB ao longo de quase 3 décadas, migrou fortemente para o candidato do presidente da República. Roberto, mota as discussões como segurança pública? Olha, o Tarcísio se mostrou um candidato muito calmo, seguro, muito bem preparado, e ele traz um perfil único, porque ele combina um currículo técnico sólido
com firmeza de posições. É muito difícil você ter essas duas coisas. Eu acho que ele respondeu muito bem a todas as perguntas, inclusive enfatizando os aspectos morais de algumas das suas propostas e posições, como, por exemplo, quando ele se refere à Cracolândia. Ele está certíssimo. Não se pode tratar de um assunto como Cracolândia sem examinar o aspecto moral do tráfico e do consumo de drogas. Achei muito importante quando ele disse que não prometeu cargos em troca de apoio. Ele consolidou um forte arco de alianças, que é um desafio grande para quem não tem um passado político eleitoral. Ele tem se dedicado ao assunto de segurança pública como eu nunca vi outro candidato se dedicar. Ele fala com a autoridade de quem estudou, conversou com pessoas e fez uma reflexão. E ontem ele passou por essa experiência, que foi uma experiência muito grave. Ao contrário do que muita gente está dizendo, tratou-se sim de um incidente muito grave que colocou a vida em risco não só do Tarcísio, mas de muitas outras pessoas. Foi uma demonstração de força de criminosos feita à luz do dia, vários desses criminosos com inúmeras passagens pela polícia. Eles não tiveram nenhuma preocupação em disfarçar o que estava acontecendo ali. Eu acho que uma palavra melhor do que atentado foi enfrentamento. Eu acho uma palavra muito pior do que atentado. O crime escolheu, à luz do dia, na frente de uma força policial, mostrar a sua cara, né? E segundo as palavras de uma pessoa que eu conversei, eles foram para o tudo ou nada. Para quem não entendeu ainda, isso dá medida da ousadia das facções que fazem milhares de criminosos de reféns. Esse é o desafio que o Tarcísio vai ter que enfrentar. Ele conta com o auxílio de uma boa bancada de deputados federais. E aí São Paulo tem a chance de liderar o Brasil na luta contra essas facções criminosas.